Se alguém vier até vós e vos traz um outro evangelho, que não seja aquele que foi pregado pelos apóstolos, que está nas cartas apostólicas, não receba. Todo aquele que traz doutrina, ensinamentos, que não condiz com a doutrina de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. Esse não está sendo usado por Deus. Aparta-te deles. Não siga a instrução do que ele orienta. Então, meus amados irmãos, por que vocês não dão ouvido à palavra de Deus? Por que vocês sobem monte para buscar a Deus? Isso não é evangelho. Isso não é doutrina de Cristo. Por que vocês vivem dentro de campanha de vitória, de bênção, de libertação? Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o que Cristo ensinou. Isso não é a doutrina de Cristo. Os apóstolos não ensinaram isso. Meus irmãos, por que vocês têm essa ideia de que tem que guardar o sábado para ser salvo? Tem que ser batizado dentro de igreja na água por homens para ser salvo? Isso não é o evangelho de Cristo. Por que vocês vivem nessa direção de que tem que estar dentro de uma igreja para encontrar Deus, para buscar a Deus, porque ali é a casa de Deus? Jesus não ensinou isso. Isso não é o evangelho. Isso não é o que os apóstolos ensinaram. Por que vocês vivem, estão sendo guiados pelos homens nesses princípios, nesses conceitos, se o evangelho não ensina isso? Sabe por quê? Porque vocês não conhecem a verdade. Porque se vocês conhecessem a verdade, não estavam vivendo, sendo dirigido, conduzido na mentira dos homens, dentro dessas instruções, dentro dessas doutrinas, dentro desses preceitos, vivendo uma vida adorando a Deus em vão, vivendo uma vida de santidade a Deus em vão, dentro dos preceitos dos homens, não de Deus. Se alguém te ensina alguma coisa de Deus que não condiz com o que Jesus ensinou, se não está no evangelho de Cristo, dentro da doutrina apostólica que foi ensinada pelos apóstolos, não recebam. Porque você está sendo conduzido tendo essa ideia de que é um predestinado, um escolhido de Deus e o outro não. Isso não é o que o evangelho ensina. Isso não é a doutrina de Cristo. Meus irmãos, vocês estão vivendo no engano, no erro. Vocês, muitos de vocês, não estou generalizando, mas 99% dos religiosos, principalmente evangélicos, estão perdidos de Deus, apartados da vida de Deus, por falta do entendimento, sendo conduzido e dirigido numa direção errada, aonde entendem que estão servindo a Deus, estão fazendo a obra de Deus, estão adorando a Deus, estão buscando a Deus, são de Deus, cheios de Deus, aonde entendem que é o poder de Deus, dentro desses movimentos, dessas congregações, dessas reuniões solenes. Um cai, outro corre, outro grita, outro fica embriagado, perde o controle, o domínio, o raciocínio, começa a falar coisa que ninguém entende, e o povo lá é poder, é mistério. Isso não é evangelho, irmãos. Saiam do meio deles enquanto vocês estão sendo advertidos para não sofrer a vergonha e o desprezo eterno. O povo está aí sendo guiado e dirigido pelos seus líderes, pastores, papas e padres. Porque estão lá dizendo, é homem de Deus, é homem de Deus, é homem de Deus, é ungido de Deus. O meu pastor é um homem de Deus. Sai dessa idolatria. Sai dessa veneração. Jesus não mandou seguir homem de Deus. Jesus mandou seguir a Ele. Jesus não mandou guardar a instrução de homem de Deus. Jesus mandou guardar a palavra dEle. Jesus não mandou aprender de homem de Deus. Jesus mandou aprender dEle. É Jesus que eu devo olhar. É Jesus que eu devo seguir. É Jesus o meu exemplo de homem de Deus. É Jesus. Não é nenhum líder religioso, nenhum pastor, nem papa, nem padre, dentro de nenhuma instituição religiosa.
Nós temos que focar e olhar para Jesus, seguir e guardar a palavra de Jesus, crer em Jesus, aprender de Cristo, andar dirigido e conduzido na fé em Cristo, sendo formado na doutrina de Cristo, não na doutrina de igreja, não na doutrina de homens, de teólogos, de pastor, de papa, de padre, de nenhuma linha doutrinária, de nenhum sistema religioso. Se não for o evangelho de Cristo, se não estiver pregando o evangelho de Cristo, não é homem de Deus, é ministro de Satanás. E tem muitos dentro de muitas igrejas e religiões que são ministros de Satanás, e o povo dizendo homem de Deus, e o povo seguindo a eles, apostatando da fé. Olha o que é que o povo está vivendo dentro das igrejas, instruído por esses líderes. Campanha, guardando sábado, sendo ensinado de que se não der o dízimo não é de Deus, vivendo preso, escravo dentro de um ambiente, porque é ensinado de que ali é a casa de Deus, tem que sacrificar ali, tem que adorar ali, tem que buscar a Deus ali, tem que ser levado para Deus a sua oração por meio do homem que é ungido de Deus. O povo vivendo anátema, porque estão cegos do entendimento da verdade do Evangelho. Você precisa ser iluminado pela luz do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer. Homem de Deus é quem está pregando o Evangelho. Homem de Deus é quem tem compromisso com o reino de Deus, o Evangelho de Cristo. Homem de Deus é quem está buscando levar almas a Cristo, não trazer almas para a igreja, não criar seus impérios, ministérios religiosos, não fazer do povo negócio por meio da ganância, da cobiça e da avareza. Homem de Deus é quem está se desgastando, combatendo em defesa da verdade do Evangelho, para levar salvação a quem crê no Evangelho. Não é quem está dentro da igreja sendo batizado, propriedade e negócio de igreja, de sistema religioso, no domínio e na hierarquia, no determinismo dos homens. Então cuidado, irmão. Se alguém vem até você e não traz a doutrina de Cristo, aparta-te desse. Não dá a tua atenção para ele. Não segue a direção dele. Você tem que conhecer o Evangelho para se manter fiel a Deus, firme em Deus, no Evangelho. E não dentro de igreja alguma, evangélica, católica ou qualquer outra. Esteja no Evangelho para estar em Deus. Amém? E se alguém vem até você e não traz a doutrina de Cristo, não se abestalhe. Esse não é de Deus. Esse não tem a Deus. Cuidado. Conheça, examine, busque entender e conhecer o Evangelho de Cristo. Para ser prudente, estar nele, conduzindo sua vida na direção do Evangelho, não na direção de homens dentro da igreja. Amém?